Qual é o caminho que nós temos que seguir para que esse diamante realmente seja esplendoroso no seu brilho? Quanto tempo a gente perde na vida da gente com besteira? Eu assumi um tempo atrás essa campanha, o Evangelho no Lar. Quando eu estou militando na doutrina, cada vez mais que eu me adentro a ela, eu sinto que o Evangelho no Lar, do que eu li, do que eu aprendi, é a coisa mais importante. E a gente não vê. A gente tem horas e horas desperdiçadas com novela, com tanto noticiário que não traz nada para a gente. E a gente não tem 25 minutos numa semana para se dedicar a Jesus. Para estudar o Evangelho de Jesus. 25 minutos. É uma pergunta que, se eu fizer para vocês, será que vocês têm 25 minutos para Jesus? Eu acredito que todos nós temos. Mas e aí? Como despertar isso dentro da gente? Será que a gente que está aqui falando pelo que a gente estuda, pelo que a gente sente, eu não tenho uma vida diferente de vocês? A gente está passando uma situação de uma transformação, né? A gente está vendo o quanto o Brasil está sofrendo, o mundo está sofrendo. São as mudanças. Tudo é forjado a duras penas para brilhar, né? A natureza cria esse diamante, como a gente foi criado, numa centelha divina, né? Num sopro de Deus, numa vontade de Deus. Como diz o Sebastião Camargo, né, que eu tive o prazer de conhecê-lo, ele fala que o despertar da consciência, eu achei que ele foi tão feliz quando ele fala sobre o despertar da consciência, do átomo ao anjo, é quase a nossa caminhada. Eu fiquei muito feliz pelo lema dele, que eu acho que isso aí é uma chamada para todos nós. Quando ele fala que ser feliz é ser livre. Ser feliz é ser livre. Mas para a gente ser livre, a gente precisa assumir responsabilidade. Se você analisa, para estudar a doutrina, para estudar o Evangelho de Jesus, não é pegar o livro, qualquer livro que fala da vida de Jesus, das passagens dele, e simplesmente ler. Não, a gente tem que ler uma frase, parar, raciocinar, dentro do teu íntimo, o que aquilo está querendo te dizer, despertar em você. É assim que a gente tem que ler o Evangelho. O Evangelho ele tem que ser lido, pelo menos aquele Evangelho do Espírito, segundo o Espiritismo, umas 10 vezes. E voltar em cada página daquele capítulo e ler e procurar falar com você mesmo sobre o que você está entendendo. Qual é o recado de Jesus? Por isso que a doutrina espírita, ela é maravilhosa. Ela é o Consolador prometido, numa linguagem simples, objetiva, lógica, de fácil entendimento. E quando você alia esse Evangelho segundo o Espiritismo com o Livro dos Espíritos, aí a claridade fica maior. Porque, se vocês perceberem, é uma busca de uma clarividência. É uma palavra chamada lucidez. Para a gente ter realmente entendimento do que esse Jesus está querendo que a gente faça. E a gente assumir isso dentro do nosso íntimo, no coração, no fundo do nosso coração, para que a gente possa sair lá fora, que é a zona de guerra, é lá que estão os conflitos na nossa vida, né? Que esse Evangelho vai fazer a diferença lá. Senão, o que adianta você ser cheio de filosofismo
saber tudo bonitinho, né? De cor e salteado, né? Quantas pessoas sabem, né? Você perguntar alguma passagem, fala capítulo, fala versículo, fala tal, tá tudo lá. Mas o que adianta a gente ser conhecedor, e não aplicar na vida da gente? Esses minutos que nós estamos aqui são valiosos. Nunca mais vai ser igual o dia de hoje. Nunca mais. Hoje é um dia especial na vida de cada um de nós, principalmente na minha, porque dentro de vocês eu que tenho maior necessidade, porque é como estar falando num espelho para mim mesmo. Quem que não tem problema? Quem não tem situação desagradável? Na vida, na família. Tudo começa na família, não é? Deus faz as coisas direitinho, né? Até tem uma passagem aqui que diz que por que existe a família? Eu gostaria de ler um pouquinho para vocês. Você já pensou sobre qual é o objetivo da família na Terra? Afinal de contas, por que existe a família? Se Deus, que é o Criador de todas as coisas, criou a necessidade da vida em família, é porque ela tem uma finalidade importante para o progresso do espírito. Vamos encontrar a resposta para essa questão nos ensinamentos do maior sábio de todos os tempos. Jesus recomendou que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Como é difícil isso, né? Quando a gente pensa em amar o próximo como a gente mesmo, né? Primeiro a gente tem que se amar. Amar, se conhecer, muito difícil. Sócrates já falava isso lá, nossa Senhora, antes de Cristo, né? Conhece-te a ti mesmo. E como Sócrates sabia tanto disso, é um espírito evoluído, né, que faz parte do ministério, daqueles ministros, são 72 ministros, fazem parte desses espíritos de escola, né, são espíritos evoluídos que vêm realmente para deixar o recado. Olha quanto tempo se passou e está vivo isso. E a gente não consegue executar isso, se conhecer. Porque para se conhecer realmente, a gente tem que se voltar para dentro da gente. Dá trabalho? Nossa, se dá trabalho. Lógico que dá trabalho. Tem que estudar. Alguém se forma médico, um profissional, do dia para a noite? A gente não consegue fazer isso. Assim, a família é essa escola, olha, onde podemos aprender a amar umas poucas pessoas para um dia amar a humanidade inteira. Olha a profundidade. A gente tem que amar aquele pequeno lar, se aprender juntos, aprender a amar, né? Amar o teu filho, né? Amar o teu marido, amar o teu tio, o teu avô. Eu acho que todas essas passagens, é tão linda a nossa vida, essa vida humana, é tão bem colocada, é tão bem construída para todos nós, que nós não podemos reclamar da vida. Nós temos tudo. Nós temos o filho, nós temos a nossa mãe, nós temos o nosso pai. Aí os filhos já estão com os filhos, aí a gente envelhece, aí quando a gente está perdendo a graça da vida, vem o neto, aí acende aquela coisa maravilhosa dentro da gente, e a gente fica feliz de novo, igual uma flor que estava murcha, linda, e a gente trocou a água dela, e ela voltou a erguer, e mostrar a beleza que ela é, né? Por que a gente pode reclamar? O que a gente tem que reclamar, né? Deus, que é a inteligência suprema, sabe que no estágio evolutivo em que se encontra, o homem é incapaz de amar todos os seres como a si mesmo. Lógico, como é que a gente vai amar? Nossa, né? A gente já não consegue amar o que está próximo aqui da gente. Imagina uma pessoa que vem de longe, olha o Brasil como está recebendo tanta gente, é sírios, é gente da África, do mundo inteiro está vindo para cá. Não se esqueçam que aqui é a pátria do Evangelho. Por isso que nós aqui, aquele que realmente se sente um espírita,
que estuda, ele sabe da responsabilidade que ele tem para esses tempos, de entender o que esse Consolador, que essa doutrina espírita precisa que a gente entenda, para que a gente receba e a gente esteja preparado para o que pode acontecer. Deus pode saber, como sabe, Jesus sabe de todas as ovelhas, só que tem um detalhe: as ovelhas têm pernas e elas caminham por si só. O mundo pode pegar um caminho diferente, é o livre-arbítrio. Pode estourar uma guerra? Pode. Eu conheço médios que falam com firmeza, que vem a Terceira Guerra Mundial, que vem não sei o quê, que o Brasil... Pode, tudo pode. Mas, se nós, aqui, dentro dessa escola, fomos bons alunos, a gente ajuda esse mundo a superar isso. A responsabilidade de quem é pai, de quem é mãe, de educar seu filho, de dar o caminho para o seu filho, é o que Deus espera dos pais. Ele não dá um filho que uma mãe não possa suportar e nem o pai. Muitas vezes ele dá 3 filhos, 4 filhos, 2 filhos, e um é problemático. Mas é dentro do lar, aqui como ele disse, nesse pequeno lar, que a gente tem que começar a aprender a lapidar esse diamante bruto que está chegando. Chico Xavier falava que até quando o bebê, a maneira que o bebê se porta, você já começa a entender as imperfeições, o jeito que você tem que ajudar a corrigir, para que ele se torne, devagarzinho, dentro de uma conduta correta, que combater o orgulho exacerbado, para ele não ser tão egoísta, porque ele vai te mostrando, você como mãe e pai, são realmente os guardiões. Mas o que a gente nota é que hoje, parece que a escola se tornou o pai e a mãe na educação, os professores o que digam, o que é dar aula. Hoje a lei dá muita força. O aluno enfrenta o professor, desacata o professor, não obedece o professor. E eu não vejo que é culpa da criança, nem do... Eu não vejo assim. Eu acho que são os pais que são realmente... Às vezes você pode até não generalizar. Tem filhos que realmente são mais problemáticos, vamos dizer assim. Mas, na maioria das vezes, são a ausência do pai, a ausência da religião. A Silvia Saegusa, que vem aqui, uma mestiça japonesa, ela tem as filhas dela e ela fala, nós somos de uma família espírita e minhas filhas, enquanto esteve embaixo do meu teto, quem comanda sou eu. E fazem o evangelho no lar, vai fazer o evangelho no lar comigo e vai frequentar a casa espírita onde a Silvia vai. E hoje as filhas são palestrantes, dão palestras em lugares assim, periferias, elas vão lá, vão em favelas, são exemplos, estão casadas e estão unidas. Esse é o papel. Parece que a gente entrega na mão das pessoas, da igreja, né? Não, a gente não pode fugir da responsabilidade. A nossa responsabilidade, a partir do momento que houve, o filho nasceu, a sua vida mudou. Mas a gente tem que pensar assim, o filho é uma coisa tão linda, eu não tenho, mas eu vejo nos olhos dos pais. Às vezes, hoje encontrei no elevador, um menino chorando porque o pai estava carregando 2 sacolas e o menino queria o colo. Ele estava emocionado, né, porque o filho é isso, ele não te pertence. Você é responsável por ele. Você chegar do teu trabalho, você sabendo que você tem teu filho, deve ser a coisa mais gostosa do mundo, você chegar em casa
e correr para o abraço do teu filho, para ele brincar com você, para você rolar, falta muito isso. Hoje já não se vê as mães pegando seus filhos à noite, ensinar o Pai Nosso, falar de Jesus. Eu lembro na minha época, quando eu era pequeno, época da Igreja Católica, catecismo, essas coisas todas, de ir em missa. Eu lembro que a minha mãe ensinava. A gente ajoelhava junto, ela juntava a minha mão, aí ela falava de Jesus, ela contava história, ensinava o Pai Nosso. Não se vê isso. Esse mundo de provas e expiações é um desafio para todos nós, de superar isso. Porque se a gente não supera, a gente não vai para a regeneração. A gente volta, se não for aqui, porque a Terra, esses espíritos que vêm vindo, é uma mescla de espíritos que vêm para regenerar a Terra. São espíritos que já estão em outros lugares e planetas que vêm mais evoluídos, com responsabilidade, para ajudar esse planeta a se tornar regenerado. E nós que não conseguimos nos regenerar, nós vamos para outros planetas atrasados, da mesma forma, ajudar aquele planeta a evoluir. Por isso que eu falo que o Evangelho no lar é importante. Por essa razão, ele distribui as pessoas nessas pequenas escolas chamadas lares, para que aprendam o amor ao próximo mais próximo. É assim que em nossas múltiplas existências vamos aprendendo o amor, nas suas diversas facetas. O amor de mãe para filho, de filho para mãe, de irmão para irmão, de avô para neto, que é doce igual mel, de neto para o avô, que é a coisa mais sublime. Eu posso tudo, meu avô. De tio para sobrinho, de sobrinho para tio, e a coisa mais gostosa, de esposo para esposa, e assim por diante, né? E quando conseguimos amar verdadeiramente um filho, por exemplo, nosso coração se enternece também pelos filhos alheios. E é verdade. Quando você tem tanto carinho, né? Quando você ama teu filho, que você compreende, né? O que é ter um filho, você olha para as crianças e você tem o mesmo afeto, né? A mãe que diga, né, mãe? A gente olha os filhos de pessoas, às vezes, eu já ouvi relatos, vocês sabem disso, de pessoas que amamentam, né? Vão lá para fazer esse trabalho para os filhos que são deixados, órfãos, não é isso? Eu sempre enalteço a figura da mulher. Nós estamos numa semana que Maria se aproxima do coração de cada um de nós, porque ela é a mãe dessa humanidade, né? É a nossa mãe. E a mulher é representante dessa mãe, né? De Maria, né? Porque eu sei que de um homem bem-sucedido, de um homem que tem uma condição de caminho, que procura fazer o certo, agir no caminho certo, procurar evoluir, tem uma mulher do lado. Porque ela é a força. Ela é aquela que, quando o homem esmorece, ela pega e levanta e é determinada, e vamos, e vamos, e vamos. É igual aquela música aqui, né? Caminhando o meu caminho, caminhando eu vou, alegre vou sorrindo, caminhando eu vou. Não é isso? É isso. A gente tem alegria de respeitar a pessoa que está do teu lado, de compartilhar com ela o amor, mas ter um sentido na vida, ser feliz, ter alegria de viver. Não dê bola para esse mundo que está acontecendo, que essas coisas que os seres humanos, apegados à matéria, ao materialismo, que ainda nem pensaram como nós. Quantos vocês acham de deputado, de ministro, que poderiam estar aqui, sentado um dia na semana, num centro espírita, numa casa religiosa? Talvez alguns poderiam estar lá. Mas acho que talvez o materialismo é tão evidente, é tão forte, né,
e a gente está vendo o estrago. A gente não tem que ver isso, porque isso vai te preenchendo um lado, vai te dando uma angústia você ver isso. Não, põe música gostosa. Não fica assistindo esses noticiários. Não assista filmes violentos. Muda um pouco a tua sintonia. Sintoniza com coisa gostosa. Faça uma surpresa para a tua esposa. Vai passear no Jardim Botânico, que é tão gostoso andar lá dentro. Aquela mata, aquele cheiro, sentar ali naquela... Quanto tempo que alguém aqui não faz um... Como chama de você pôr a toalha no chão? Minha família fazia isso. Quanto tempo vocês não fazem um piquenique? Minha mãe corria, fazia o sanduíche, os bife à milanesa, descascava as laranjas, deixava tudo enroladinha, e reunia, encontrava na Kombi, subia todo mundo na Kombi, e achava um lugar embaixo de uma árvore, e estava feita a festa. Quem fez isso? Olha que pouquinho. E isso ainda pode ser feito. Não é isso? Não é tão gostoso? A gente não se dá essa liberdade de ter o contato com a natureza, de ver o verde, de tirar o sapato, pisar no chão. Quantas vezes, olha, a gente passa anos pisando nesse chão e não tira o sapato, a não ser o dia que você vai numa praia. Quem pode, quem às vezes pode ir num sítio, mas quem é aqui, urbano, e às vezes tem dificuldade de sair, a gente fica de sapato, de chinelo. A gente não põe o pé. E isso é energia. Aqui está isolado. Nós precisamos disso. Nosso corpo é energia, não é átomo. Aqui está tudo cheio de célula, de energia. Nós precisamos dessa energia. Quem abraça a árvore aqui? Quem já abraçou? Olha, está vendo? Olha que gostoso. Nós precisamos nos dar isso. Isso se chama ser feliz, ter liberdade. Quando desenvolvemos profundo amor por uma avó, olha as avós, hein? Ou pelos pais, toda vez que uma velhinha ou um velhinho cruzar o nosso caminho, sentiremos algum carinho, porque nos lembraremos dos nossos queridos velhos. Assim, os laços de afeto vão se formando aos poucos, para que um dia possam se estender por toda a grande família. Considerando-se ainda a lei da reencarnação, ou seja, das várias existências do corpo físico, vamos solidificando esses laços de afetividade com um maior número de espíritos que nascem sob o mesmo teto que nós. Dessa forma, nossa família espiritual se amplia e os laços de bem-querer se solidificam a cada nova possibilidade de convívio. Podemos constatar essa realidade no amor que nutrimos pelos amigos, que não fazem parte da parentela corporal, mas com os quais temos laços sólidos de afeição. Se o amor ao próximo é lei da vida, teremos mais cedo ou mais tarde que aprender esse amor. E nada mais lógico do que começar pelos familiares, que a sabedoria das leis divinas reuniu no mesmo lar. Portanto, viver em família é um grande desafio e, ao mesmo tempo, um importante aprendizado, pois o convívio diário nos dá a oportunidade de limar as arestas com aqueles que, porventura, tenhamos alguma diferença. Nascendo no mesmo reduto familiar, é mais fácil superar as desafeições, pois os laços de sangue ainda se constituem um ponto forte a favor da tolerância e da convivência pacíficas. É por essa razão que existe a família, para que aprendamos a nos amar como verdadeiros irmãos, filhos do mesmo Criador. Pense nisso, olhando a humanidade como uma grande família. Todas as barreiras que separam os povos caem por terra, pois num outro país, numa outra raça, numa outra religião, pode estar alguém que já foi nosso parente consanguíneo ou nosso grande amigo numa existência física passada. Assim, se você entender que isso tudo faz sentido, comece a ver as pessoas que cruzam o seu caminho com outros olhos, com olhos de quem entende e atende à recomendação do Cristo. Ame
ao próximo como a si mesmo. Ai, que lindo. Eu sempre, quando você vai estudando a doutrina, é aquela liberdade, né? Você vai vendo com mais claridade, mais lucidez. Você já não começa mais a enxergar barreira, país, fronteira. Nós somos seres humanos. Mas a gente ainda está nisso ainda. Quando a gente estiver regenerado, vai ser uma grande casa de uma grande família. É isso que a gente tem que construir. Mas a gente tem que ser verdadeiro primeiro com a gente mesmo. Porque a gente é cheio de coisinhas que atrapalham. A gente é cheio de amarras que a gente traz lá de trás. A gente fica se amarrando, a mente da gente não para. Você não consegue, às vezes, entender a si mesmo, se desamarrar, cortar os laços. Mas só conseguimos isso estudando, aprendendo, vindo aqui. Eu estava ali sentado, eu nem percebi que o Marcos estava ali. Eu estava pensando comigo assim, Fraternidade de Irmã Maria, esse lugar aqui é sagrado. Pisam pessoas aqui, palestrantes, que têm um conhecimento muito grande, que traz coisas boas, que a gente tem que engolir isso como um grande almoço, um grande jantar, que você gosta muito, que você, se não comeu, está começando a aprender a gostar a comer. Para que você vá lá fora e faça a diferença. Esses palestrantes, esse lugar é sagrado. Aqui tem pegadas que deixam rastros, pegadas, como a do Cristo. São os emissários. E vem vindo uma leva nova. Divaldo está muito velho. Raul Teixeira, eles estão indo. E está vindo Haroldo Dutra Dias, Anete Guimarães, Nazareno Feitosa, esse senhor que veio aqui, o professor, todos que vêm aqui, muitos jovens que vêm realmente com essa missão. Quantos, né? Vem a história de Paulo, me lembra muito a história Saulo ou Paulo, né? Nós temos um pouco de cada um deles, né? De momentos da vida dele, né? Paulo, quando se tornou Paulo, não Saulo. Saulo é quando ele era aquele cara que perseguiu os cristãos, né? Para quem não sabe, Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, né? E fala para ele: oh, meu filho, pega leve, né? Porque Jesus conhecia, ele sabia que homem era aquele, que espírito que estava ali. Era um doutor da lei, conhecedor, mas estava totalmente perdido. E ele vai lá encontrar com Ananias, aí ele vem, ele fica cego momentaneamente, Jesus fala intuitivamente para Ananias, e Ananias fala assim: meu senhor, mas eu vou lá falar que aquele homem, aquele Saulo, aquele homem é um perseguidor, ele vai matar todo mundo, ele quer levar todo mundo para a arena, ele é maldoso. Ananias, vai lá. E mudou a vida do... Aí que ele deixa de ser Saulo, né? Aí começa a entender um bocado de coisa que ele não entendia. Aí vem arrependimento, né? Ele vai lá para o deserto, ele vai conviver com um casal, Critas, eu não lembro muito bem o nome deles agora, mas é um casal que vivia no deserto. Ele foi para lá e ficou lá 3 anos. Ele fazia muito esse lado do evangelho. E ele começou a escutar que teve uma pessoa, eles não sabiam que era um Saulo que estava ali. Olha como é que é essas coisas. Estava dizendo: olha, você sabia que teve um cara assim, que lá do Sinédrio, Saulo, que persegue os cristãos? Poxa, eu fui preso por ele, me judiou, matou meu pai, eu também fui judiado. E o Saulo escutando, e ele escuta, o Paulo escutando tudo aquilo lá. Nossa, ele entrou em crise, e ele pede perdão. Aí começa a grande caminhada do evangelho que ele ia levando nas casas, ele ia pregando. É o que acontece com a gente. O evangelho no lar é um começo disso. Começa no seu lar. Mas a gente tem que fazer isso. A gente tem que praticar esse evangelho. Quando você começa a fazer o evangelho no lar, começa a abrir
uma claridade, você começa a ter proteção. Existe um protetor, além dos espíritos que vão lá, que vão frequentar, existe um espírito protetor que vai guardar a sua casa. As paredes são revestidas eletromagneticamente, protegendo com uma grande vibração de amor, e não deixa que os espíritos que vêm perturbar não conseguem adentrar, levam um choque. André Luiz, quando visitou a casa dele, ele entrou e ele percebia que tinha vários espíritos ali. Entrava porque não tinha um evangelho no lar. O evangelho no lar cria isso, uma luz. Como dizer assim, é como uma casa dessa aqui. É uma casa, é uma luz. É uma luz que se forma na tua casa, que é identificada pelo plano espiritual como parada, que é uma casa que eu posso adentrar, porque o guardião que está lá vai abrir a porta, é ele que abre a porta para receber. André Luiz passou por isso. Abriu a porta, ele estava tentando entender todo esse lado. Aqui faz o evangelho no lar. E quem era o guardião daquela casa foi o marido da pessoa que faleceu e se tornou o guardião. Então, olha os benefícios, além do entendimento novo que nós vamos ter, a clareza pelo evangelho, pelas leituras, você vai mudando o teu pensamento, a forma de você pensar, você vai enriquecendo a sabedoria evangélica, você vai junto com a tua família aparar as arestas, mas com amor, com carinho, com entendimento, com paciência. Quem faz o evangelho no lar? Olha que gostoso. É uma flor que a gente vê em cada um que levanta a mão. Eu tenho certeza que um dia, quando eu falar isso, vai todo mundo erguer a mão. Eu trouxe aqui comigo um roteiro, né, para quem quer fazer o evangelho. Só para quem já faz não precisa. Aí vocês, no finalzinho, o Marcos me permite, eu levo para vocês. Então, o evangelho no lar é fácil de fazer. Você precisa do quê? De um lugar gostoso dentro do teu ambiente, que não seja uma varanda aberta, né? Mas um local da tua casa, onde você se sinta bem, onde a família toda se sintam bem, e você vai lá. Eu ponho sempre um sonzinho, uns 10, 15 minutos antes, tocadinho, assim, sabe? Um sonzinho gostoso, ambiente. É igual aqui, fica preparando a casa para receber a gente. É a mesma coisa, a gente tem que preparar o ambiente para receber os amigos do plano espiritual, que vêm enriquecer. E isso se estabelece um compromisso. Então, nós aqui, vamos dizer que nós somos aqui um grupo e nós vamos fazer um evangelho no lar. Decidimos que vai ser toda segunda-feira, 8 horas da noite. Está bom para todo mundo concordou. Pronto, então, toda segunda-feira, 8 horas. Ah, eu vou viajar. Não sei, para no posto de gasolina, faz um evangelho, 8 horas. Mentaliza. Faz a prece inicial, simples, uma prece simples, Pai Nosso, mas que seja de coração. Aí você pega o evangelho, desde o primeiro capítulo, não abra aleatório. Começa a estudar do primeiro, de todas as páginas. Vai lendo. Mas leia uma parte e que comece e termine. E que você estabeleça uma coordenação de 25 a 30 minutos. Para não ficar cansativo. Pode levar o filho? Lógico. Hoje as livrarias, hoje a doutrina, os escritores, já tem o Evangelho segundo o Espiritismo infantil. O Livro dos Espíritos infantil. Você tem a Mônica. Você tem a história do lobo desencarnado. Você tem hoje uma riqueza de literatura que ajuda você a trazer seu filho a ensinar para ele as virtudes, a história de Jesus. Né? Então, hoje está fácil. Então, você pega isso, faz essa leitura do Evangelho, aí você coordena quem vai comentar, aí todo mundo pode comentar, sem discussão. Né? Tem muita gente que faz assim, né? Está vendo o que está falando aqui? Isso aqui é para você, viu? Não é isso. Né? A gente ouvia a esposa dar o palpite, não é isso? Eu e a Sônia fazemos sozinhos, eu e ela. Então eu leio, aí a Sônia fala que entendeu, ela fala, eu não entendi, você pode ler de novo? A gente lê de novo. Aí a gente lê, ela fala, eu falo.
A gente faz isso com muito amor e muito carinho, todo domingo às 9 horas da noite. Então é isso. Aí a gente fez a prece, a gente faz uma vibração, né? Vibrar por esse planeta, vibrar por, né? Pela nossa casa, pelo nosso trabalho. Aí a gente pode fazer um pedido também, né? Fazer uma oração para um doente. Né? No roteirinho você vai ver tudo bonitinho. E aí você pode ter água para pedir a fluidificação. Nesse momento você pede para fluidificar a água, por intermédio de Bezerra de Menezes. Aí você faz uma prece de encerramento. Pronto, 25, 30 minutos, numa semana. Ah, mas sabe, eu acho que é muito difícil fazer isso, eu não vou. Então, faz uma coisa. Todo dia, quando você for dormir, pega o Evangelho. Se você não tem Evangelho segundo o Espiritismo, da doutrina, pega a Bíblia. Abre ela no Novo Testamento, aleatório. Antes de dormir, leva uma passagem. Antes de ir embora trabalhar, leia uma passagem. Você vai ver como muda, como te ajuda, como te protege, como o teu dia fica mais rico, como você fica mais forte. Vocês viram que hoje tem uma lua linda? Eu vou falar uma coisa linda para vocês. Quando vocês forem aí fora, quando vocês olharem o luar, vocês vão ver a beleza de Deus. E num dia, quando tiver o sol, vocês olham para o sol, vocês vão ver o poder de Deus. E quando vocês olharem para o espelho, vocês verão a obra-prima de Deus. Eu fico fascinado, às vezes, para quem compõe essas coisas, porque não é só a gente ler, é guardar dentro da gente. Madre Teresa de Calcutá diz que as pessoas boas precisam do nosso amor, as más necessitam dele. E ela diz ainda que as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. A gente tem tanta coisa boa para a gente trazer para dentro da gente, e isso te envolver internamente, e fazer seu coração bater com mais amor, e você passar uma vibração para as pessoas de amor. Abraçar as pessoas, eu aprendi, coração com coração. As pessoas que você ama, os seus amigos, quem seja, um ser humano, não importa. Ele vai te abraçar, ele te abraça. Coração, coração. A gente passa energia. Diz que para a gente ter essa transfusão de energia, nós precisamos de 3 minutos de abraço. Como é bom rever um amigo de tanto tempo. Porque amigo não, né? Amigo é amigo sempre. Não precisa, a gente sabe, né? Qualquer hora, qualquer dia, qualquer momento, né? E quando a gente revê, não é tão gostoso quando a gente revê? Então a gente não perca essa chance de abraçar as pessoas do lado do coração. Tá certo? Eu não sei se já é 9 horas, né, que encerra, né? Eu queria ler sobre o Evangelho no Lar. Tem a Irene fez aqui uma poesia sobre o Evangelho no Lar. Ela fala, Jesus em casa. Olha que gostoso. O culto do Mestre em casa é novo sol que irradia a música da alegria em santa e bela canção. É a glória de Deus que vaza o dom da graça divina, que regenera e ilumina o templo do coração. Ouvida a bênção da prece, na sala doce e tranquila, a lição do bem cintila como um poema a brilhar. O verbo humano enaltece, a caridade é a esperança. Tudo é bendita mudança no plano familiar. Anula-se a malquerença, a frase é contente e boa. Quem guarda ofensas, perdoa. Quem sofre, agradece a cruz. A maldade escuta e pensa, e o vício da rebeldia
perde a máscara sombria. Toda a névoa faz luz. Na casa fortalecida por semelhante alimento, tudo vibra entendimento sublime e renovador. O dever governa a vida, vozes brandas falam calmas. É Jesus chamando as almas ao reino do eterno amor. Era isso que eu queria deixar para vocês. Poderia deixar muito mais, lhes prometo, na minha caminhada, no meu estudo, na minha dedicação. Porque isso faz parte do meu amor pelo meu semelhante, pelo amor ao próximo. E obrigado a essa casa, obrigado a todos vocês, graças a Deus.